Fala pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai falar sobre as madraças, que são as escolas corânicas que estão espalhadas por todo o mundo muçulmano. E o que é uma escola corânica no mundo muçulmano? Para a gente desmistificar o mundo muçulmano, é importante a gente dizer que o mundo muçulmano ele se expressa pelo mundo inteiro, de diferentes formas, de diferentes maneiras. A gente está dentro da série Índia, você vai ver algumas imagens sobre o que é uma escola corânica na Índia, que se apresenta de diferentes outras maneiras ao redor do mundo. Então, para a gente conceituar um pouquinho melhor antes da gente ver as imagens da Índia e entender o que é uma madraça, eu trago algumas informações importantes para a gente entender essa realidade. Bem, uma madraça antigamente era conhecida como uma escola pública ou privada normal, mas hoje, quando se fala esse nome, que vem do árabe, já se reporta a uma escola de ensino corânico, uma escola coordenada por muçulmanos. Então é importante a gente entender isso. Uma madraça comum, ela incluiria cursos da língua árabe, por exemplo, independente de onde no mundo essa escola esteja. A Sharia, que é o direito islâmico, é a lei sob o olhar do Islã, o Tafsir, que é a interpretação do Corão, os Hadis, que são as narrações do profeta Maomé, da sua vida, da sua história, Mantiq, que é uma aula de lógica, e a história do Islã. Bem, isso é um conceito tradicional do que seria uma mesquita. Alguns dados importantes de madraças ao redor do mundo. O Egito passou, através da sua universidade Al-Azhar. Se você não conheceu, não ouviu falar sobre o Egito ou sobre o Islã no Egito, você pode voltar aqui no canal ou clicar aqui no card para saber e ver os vídeos da nossa série do Egito. Lá no Egito, essa universidade, que é um centro de pensamento para o mundo inteiro, eles patrocinam madraças, escolas corânicas ao redor do mundo. A Al-Azhar, essa universidade no Cairo, ela passou a apoiar em 1986, ela apoiava cerca de 1.855 madraças pelo mundo. 10 anos mais tarde, esse número passou para 4.314. Ou seja, o apoio do mundo muçulmano para a formação de crianças, adolescentes e jovens para o mundo muçulmano, para serem enviados depois, é muito grande. Os sauditas, a Arábia Saudita, que é um dos maiores investidores no Islã no mundo, investe cerca de $1 milhão por ano para a construção de novas madraças na Tanzânia, um país da África. E lá no Mali, as madraças já acolhem cerca de 25% das crianças escolarizadas, que estão em idade escolar. A gente está vendo um panorama ao redor do mundo. Lá no Paquistão, a gente vê na época dos atentados de 2001 de Osama Bin Laden lá nos Estados Unidos, o Paquistão ficou muito em voga. Então saíram muitas notícias nessa época a respeito exatamente das madraças, das escolas corânicas como formadoras de jihadistas, ou seja, aquelas crianças possivelmente estariam sendo formadas para combater na jihad, na luta pela causa de Alá. Algumas escolas no Paquistão assumiram esse caráter de treinar soldados, crianças soldados, mas isso não é uma expressão para todas as escolas corânicas. Como eu falei, o Islã se apresenta de diferentes maneiras, então as madraças também podem ter propósitos diferentes ao redor do mundo. No Paquistão existem cerca de 800 mil estudantes nas madraças em todo o país. É um sistema educacional gratuito e o sistema público do país, do Paquistão, é totalmente falido, na verdade. O Paquistão investe apenas 1,8% da sua renda, do seu PIB nacional em educação. Então, assim, 15% das escolas do Paquistão não possuem prédios adequados, 40% não possuem água corrente nas escolas e 71% das escolas não têm eletricidade, enquanto a madraça entra com uma estrutura gratuita e muito melhor do que o governo pode oferecer. Bem, a gente teve notícias também na Nigéria em 2019, uma madraça que funcionava dentro de uma casa, foi mais de 100 meninos
mais de 300 meninos, na cidade de Kaduna, no norte da Nigéria, foram libertados porque viviam em cativeiro, viviam acorrentados, eram abusados sexualmente, eram abusados emocionalmente durante anos dentro dessa madraça ali na Nigéria, e essa casa foi apelidada de Casa dos Horrores, inclusive pelas autoridades muçulmanas. A Nigéria é um país de maioria muçulmana, inclusive o seu presidente fez uma declaração contra os abusos cometidos aos meninos ali. Cerca de 9 milhões de estudantes na Nigéria estudam, é a estimativa que se tem, vivem em centros educativos, as madraças, escolas corânicas ao redor do país. No Senegal, a mesma configuração de casa, nesse tipo de casa, com abusos e aprisionamento de meninos, ali no Senegal também foi reportado, a gente viu essas notícias saírem há pouco tempo atrás. Agora a gente vai falar sobre a Índia especificamente, esse momento que a gente está vendo as informações, vendo as imagens e conhecendo um pouco mais esse universo gigantesco que é o universo indiano. Você vai ver algumas imagens agora da Índia, de uma mesquita na cidade de Agra, a cidade onde fica o Taj Mahal, uma cidade muito conhecida, muito frequentada por turistas, especialmente por causa do Taj Mahal, mas também essa é uma das mesquitas, é a Jama Masjid, que é a maior mesquita da cidade, uma mesquita na arquitetura mogol, para nós aqui em português. Então é uma arquitetura muito bonita e um lugar, um polo turístico, um centro turístico ali em Agra, na Índia, pertinho, bem pertinho de Nova Delhi. Você está vendo algumas crianças recitando, repetindo o Corão, sendo instruídas por um professor. Você vai ver alguns que estão sentados e estão recitando, decorando algumas na frente de um livro e recitando algumas palavras. Vamos ver algumas imagens e ouvir um pouquinho do que eles estão falando. Bem, essa polêmica entre a suspeita das mesquitas serem espaços para treinamento de jihadistas, de pequenos soldados para o Islã, e apenas uma escola corânica, apenas uma escola de formação, ela surgiu de muito tempo atrás. O Império Mogol, que invadiu a Índia entre os séculos 7, a partir do século 7 em diante, trouxe uma transformação na cultura, na arquitetura da Índia e trouxe muitos benefícios também. Era uma época onde as escolas corânicas formavam um livre pensamento, traziam muita contribuição para a cultura mundial e para a cultura hindu também. Nessa época foram formados grandes pensadores como Avicena, um grande filósofo que foi um dos responsáveis pela continuidade do pensamento filosófico para o mundo inteiro e que estava sendo direcionado, guiado através ali das madraças, das escolas corânicas. E a partir também dessa invasão mogol na Índia, o norte da Índia, Delhi e seus arredores se tornaram um grande polo de pensamento, um polo de conhecimento para a Índia e para o mundo inteiro. Então, isso é para a gente entender que não apenas um lado ruim sempre esteve atrelado, associado às madraças do mundo inteiro. Não, ela também foi responsável pela continuidade do conhecimento, pela transmissão da informação durante muitos séculos para todo mundo
no mundo árabe e do mundo árabe para o restante das outras culturas, para a Ásia, chegando até outros continentes também. A gente vai falar agora sobre as madraças na Índia, mas numa região específica, que é a região de Assam, no leste da Índia, uma região conhecida por bastante, onde ocorrem uma das maiores perseguições em todo o território indiano. Perseguição aos muçulmanos e perseguição aos cristãos também. Hoje, o primeiro-ministro indiano, o Modi, ele é um extremista hindu, ou seja, ele quer fazer com que toda a Índia retorne às suas origens hinduístas, para que todo mundo siga e persiga a essa religião, seja um adorador da Trimurti, como a gente falou também em vídeos anteriores, adoradores dos deuses hindus. E isso faz com que muito do cenário indiano seja transformado para que o hinduísmo, essa cultura, essa religião e o modo de viver seja implementado. É interessante a gente se lembrar e saber que nos últimos 3 anos, mais de 80 mil instituições cristãs, inclusive de apoio à população, foram expulsas da Índia e muito do trabalho social que era feito ali deixou de existir por causa de medidas adotadas pela política extremista hindu do primeiro-ministro Modi. E ali em Assam, no leste da Índia, as escolas corânicas agora estão sendo ameaçadas de serem fechadas por causa dessa medida do primeiro-ministro e do governo indiano. Há muitas escolas de meninas ali na região de Assam, onde elas têm um bom estudo, o estudo do árabe e do urdu. Elas têm estudos de matemática, ciências, estudos sociais e outras línguas indianas modernas, e que, se as madraças fecharem, muçulmanos não vão querer se misturar nas escolas públicas ou nas escolas onde há outras religiões. Então, provavelmente, há alguns relatos de alguns pais dessas meninas que disseram que essas meninas não terão mais acesso à educação por causa do fechamento dessas escolas das madraças nessa região. E alguns pais, inclusive, dizem que a educação religiosa é tão importante para a vida de uma muçulmana nessa região da Índia que isso melhora as suas perspectivas matrimoniais, ou seja, as famílias das meninas, elas não têm que pagar o dote, ao contrário, elas até recebem algo por ser uma menina que tem formação em uma madraça. Para a gente entender também a realidade de madraças, como a gente viu no Paquistão, um ensino gratuito, às vezes essa madraça pode ter um ensino mais fundamentado com outras disciplinas, mas como a gente pode ver aí nas imagens dessa mesquita especificamente na Índia, não é o que acontece. Dessa mesquita em Agra que a gente está vendo as imagens, não é exatamente o que acontece. Essas crianças que estão aí nesse vídeo, nessa cidade, elas não falam árabe, elas estão sendo ensinadas sobre decorar o Corão, elas estão decorando o Corão, recitando versos de Corão, orações corânicas em árabe, e provavelmente elas não sabem o que elas estão repetindo, o que elas estão reproduzindo, mas elas têm uma obrigação de aprender, e a gente vê um pouco da atitude desse professor, desse tutor que está junto com elas, é uma atitude que beira a violência, ao uso de força com essas crianças, porque é uma educação, é uma repetição, é algo imposto, não necessariamente desejado por essas crianças, mas também pela cultura e pelo modo de viver. É completamente normal que essas crianças vivam e frequentem essas escolas no período de escolar onde elas estão. Então a gente conheceu hoje um pouquinho, viu algumas imagens um pouquinho do que são as madraças, deu um giro pelo mundo de como as madraças funcionam, e você pode deixar o seu comentário, deixar o seu like, deixar sua pergunta aqui, caso você tenha mais alguma informação, alguma dúvida, para a gente continuar. Deixa seu like, compartilha esse vídeo com alguém. A gente vai continuar trazendo mais informação relevante sobre a Índia, sobre a cultura, sobre o Islã, sobre o hinduísmo nos próximos vídeos. Não deixe de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.